Olá, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós queremos falar sobre o mundo espiritual e o mundo mineral. Existem dois mundos. Um é o físico, é o mundo da matéria, é o mundo dos minérios, aonde nós, seres humanos, estamos inseridos, assim a fauna, a flora. Dentro do mundo mineral ou mundo físico, existe um reino, que é o reino dos homens, aonde temos divisões geográficas de terra, onde temos posses, propriedades, onde tem também as classes sociais, onde há também a distribuição de etnias, de povos, de nações. Além disso, temos a disputa econômica, a bolsa de valores, temos eleições que elegem pessoas para exercer governo e liderança. Temos dentro do reino dos homens alguns regimes, que é o parlamentarismo, que é a monarquia, que é a democracia. Ou seja, no reino dos homens nós também vamos ver as disputas por vagas de emprego, por posições em uma determinada empresa, pela promoção, também pelo acesso às universidades, ou seja, isso fala também da formação, né? No reino dos homens existe a disputa no mercado de trabalho, então as pessoas vão tentar se qualificar para galgarem posições melhores dentre as empresas. Além disso, existem também o empreendedorismo, as pessoas que querem fazer assim o seu próprio negócio. Este é o mundo mineral. Dentro do mundo mineral existe então um reino, que é o reino dos homens, com tudo isso que eu já falei. Mas o mundo mineral e o reino dos homens, eles foram estabelecidos Depois do quê? Do mundo espiritual, que é uma outra dimensão a qual você não vê, mas você sabe que existe e muitas vezes você a teme. O mundo físico, ele foi criado pelo mundo espiritual, sendo que no mundo espiritual existem dois reinos. O mundo espiritual, ele existe antes do mundo físico. Assim, no mundo espiritual, sendo dois reinos, por que dois? É porque na verdade só existia um, que era o reino de Deus, o reino dos céus. Só que lá nos céus sabemos que Satanás, ele tenta usurpar a posição de Deus, ou tenta se igualar a Deus, e com isso ele é lançado para fora dos céus, e aí ele estabelece, junto com todos aqueles anjos que acreditaram nele e o seguiram, ele estabelece então o reino das trevas. Reino dos céus, reino de Deus, e agora reino de Satanás, que é o reino das trevas. Então, no mundo espiritual, nós temos dois reinos: o reino de Deus e o reino das trevas. O reino das trevas, observando a criação do mundo mineral, do mundo físico, e assim também o estabelecimento do homem através da criação de Deus, o homem então vai estabelecendo o seu governo na terra, o seu reino, o reino dos homens na terra, tanto que foi o próprio homem que deu nome aos animais e assim dominava sobre os animais. Esse domínio era um governo, era um reino, é o reino dos homens. Só que o reino das trevas, como ele é opositor ao reino de Deus, e sabendo que o homem, sabendo que a terra era uma criação de Deus, o diabo então, ele observa assim que o homem é agora o seu alvo para atingir a Deus. E com isso, o reino das trevas tenta manipular o reino dos homens para assim matar, roubar e destruir, que é a função de Satanás. O desejo dele é trazer destruição, morte, acabar com tudo. Ele veio para matar, roubar e destruir. E com isso o reino das trevas tenta manipular os homens no reino dos homens, causando guerras, causando disputas, desigualdades e muitas outras coisas. Então o reino das trevas, ele vai dominando o reino dos homens, que acaba, através do pecado, sendo escravo do reino das trevas. Aí vem Jesus e anuncia: é chegado o reino
dos céus, ou seja, o reino dos céus é chegado e Jesus então, ele manda, ordena aos seus discípulos a irem expulsar os demônios. O que é isso, expulsar os demônios? Ou seja, os demônios estão atuando como o reino das trevas contra os homens, contra o reino dos homens, trazendo muitas tragédias. Com isso, Jesus fala, venha, agora é chegado o reino dos céus, e com isso ele envia os seus discípulos para anular as obras das trevas, para desfazer as obras de Satanás, para expulsar os demônios que estão oprimindo as vidas. Então, aquele que serve a Deus, ele é um enviado no reino dos homens como um ser ou um guerreiro do reino de Deus. Então, quando eu chego em um determinado lugar, ali chega o reino dos céus. Quando uma pessoa que aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, se batizou nas águas, ela nasceu da água e do Espírito, e com isso ela se torna um soldado do reino dos céus, porque agora ela já não nasceu da carne e do sangue, mas sim ela nasceu do Espírito, da água e do Espírito. Ela não nasceu da carne e do sangue. No batismo, Jesus falou, agora é nascido da água e do Espírito, ou seja, a pessoa se torna um ser espiritual. Ele continua sendo um ser humano, peregrinando no mundo físico, trabalhando e exercendo funções no reino dos homens, mas agora ele também é um ser espiritual. Automaticamente com isso, ele é um soldado do reino dos céus. Quando chega alguém que nasceu de novo, que pertence ao reino dos céus, e ele vai entrar numa determinada empresa, quando ele chega nesta empresa, ali o mundo espiritual sabe de uma coisa, é chegado o reino dos céus, porque quando eu vou, comigo vai Deus, comigo vai o Espírito de Deus que está em mim. Por isso que Jesus falou, vós sois a luz do mundo, porque aonde está imperando o reino das trevas contra os homens, quando chega ali um servo de Deus, é chegado o reino dos céus. Que Deus te abençoe, dê o seu like aí, o seu joinha, também aperta o sininho para quando tiver mais vídeos poder estar recebendo. Também inscreva-se aí no nosso canal, toda semana nós vamos estar enviando conteúdos novos e vai ser bênção. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.